Oi, sétima, tudo bem? Então, essa semana vai ser a potenciação com expoente negativo, que é muito fácil, página 35, e na página 36 a gente vai ver as raízes, tá? Então, a gente vai ver daqui um pouquinho. Gente, expoente negativo a gente não resolve, tá? A gente não vai resolver enquanto o expoente estiver negativo. O que que eu tenho que fazer? Inverter os valores deles, tá? Só assim o expoente fica positivo, aí nós podemos resolver. Então, ó, esse aqui tá negativo, eu não posso resolver assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou imaginar que aqui tem uma linha imaginária do caderno, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor e vou inverter. Ele tá em cima da linha, ele vai embaixo da linha. Certo? Vou botar um parêntese. Por quê? Esse 2 vai ficar em cima, ele não vai mudar de lugar, tá? Ele tá positivo, negativo, ficou positivo. Que número eu vou pôr aqui em cima? Número 1. Certo? E aí eu posso resolver normal, que já eu resolvo lá com a atividade, tá bom? Olha esse aqui, nós temos 1/4, ele é menos 3, não posso resolver assim. Primeiro vou inverter o 4 em cima e o 1 embaixo, aí vai ficar positivo. Aí eu resolvo, tá? A mesma coisa se for número decimal. A gente vai inverter, então esse valor vai para baixo da linha, 0,5. E nós vamos ao número 1 em cima, para não pode ficar sem ninguém lá em cima, aí o 2 fica positivo. Ficou positivo, a gente pode resolver. Então, é o que a gente vai fazer agora na questão número 1, certo? Já volto com a atividade com os exemplos. Então, aqui nessa página, na página 35, que tem a questão 10 da apostila, vocês vão ter apenas esse tipo de atividade, todas elas com expoente negativo, tá? Eu até poderia pôr mais um aqui, ó, ver se consigo pôr, quando for expoente 1, também pode ter expoente 1 negativo, tá? Vou botar aqui expoente de 0,142 na menos 1. Tá? Só para vocês poderem saber que também pode ser negativo, tá? Então, aqui tem o menos 1. Certo? Então, vamos lá. Então, tá negativo, vamos ter que resolver. Esse número vai para baixo da linha, como eu disse antes. Aí, vai o número 1 em cima. De preferência, tem que pôr uma parêntese. Aí, o 2 fica positivo. Daí, eu resolver. Aí, eu vou ter que aparecer 2 vezes. Porque o número 2 indica quantas vezes tem que aparecer essa tabuada. 1/6 vezes 1/6. Vai ficar 1 sobre 36. Prontinho. É isso que tem que ser feito, tá? Agora, vamos dizer que seja uma fração. Não tem problema. Você vai inverter esses valores, tá? O 2 vai para baixo. Vou mudar o número aqui só para não ficar resposta exata, tá? Vou botar um 3 aqui. O 3, então, vai para baixo. E o 4 vai em cima. Aí, agora eu vou deixar positivo o meu expoente. Então, vai ficar no 3. Eu vou repetir 4/3 vezes 4/3 vezes 4/3. Resolvendo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Embaixo, 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. E pronto. Tá resolvido. Agora aqui tem uma vírgula, mas não tem problema. Primeiro, eu vou pôr embaixo, fica positivo, põe o número 1 em cima. E aí, eu vou repetir ele. 1 sobre 0,50 vezes 1 sobre 0,50. Vou armar ela. Vou resolver. 25 foi 2. 2. Tabuada do zero. Era só baixar o zero ali, né? Quantas casas eu tenho? 2 casas. Então, 1, 2. Então, vai ficar 1 sobre 0,25, tá? E 1 vezes 1, você sabe que é 1. E aqui, ó, é para repetir uma única vez. Vou botar 1 em cima, tá? E vou repetir esse número embaixo. E quando eu repetir, já tá pronto, porque é para aparecer só uma vez. Resolvendo ele, ficou positivo. Agora, vamos resolver. Uma vez a tabuada, tá aqui. 142.
Então, é isso que vocês têm que fazer na página 35, tá? Somente isso. Inverte e multiplica os termos iguais, tá? Vamos para a questão da radiciação, página 36. Turma, eu vou relembrar algumas coisas das raízes, mas a gente vai falar especificamente da raiz quadrada nos racionais, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar da raiz quadrada é que não existe raiz negativa aqui dentro, um negativo quando for a raiz quadrada, somente quando for a raiz cúbica, quando for ímpar, tá? Segundo, tiramos uma raiz de cada parte da fração. Então, ó, a primeira parte é 4, raiz de 4 é 2. A segunda parte é raiz de 144. Raiz de 144 é 12, não pode mudar a posição. O que está em cima continua em cima, o que está embaixo continua embaixo. E depois eu tento simplificar o máximo que posso desta fração. Então, sobrou aqui 2 dozeavos. Simplificando por 2, ficou 1/6. Essa é a resposta final, tá? E terceiro e último, então, quando tem vírgula, como é que eu faço para tirar essa raiz, tá? Eu digo sempre assim, ó, que ela vai repartir ao meio os números de elementos depois da raiz, tá? Quer dizer, vai ficar quantos elementos para cada lado, certo? Sabendo que a esquerda sempre vai ser 1 e para a direita vai ser o número que for de valores, tá? Então, aqui, ó, tenho 2 números depois da vírgula. Então, a resposta vai ficar com um número para cada lado, tá? Então, raiz de 25 é 5. Então, a resposta é 0,5. Um número para lá e um número para cá, tá? Certo? Raiz de 1, 2, 3, 4. Tem 4 elementos aqui, ó. Tá? Então, significa que eu vou ter que ter um número para cá e 2 para o outro lado. 2 para o final aqui, ó. Ele divide ao meio, tá? Então, vai ficar 2 para um lado e 1 para cá, porque para a esquerda sempre vai ficar um número. Então, vai ser 0 alguma coisa. Então, raiz de 2 zerinhos vai ser 0. Raiz de 16 é 4. Só que tem que ter 2 números depois da vírgula. Então, eu vou dizer que é 0,4. Tá? Raiz de 0,4. Certo? A raiz desse valor. Aqui nós temos 2 zeros, raiz de 0 é 0. Ok até aí? É isso daí, tá? É só tirar a raiz de cada elemento. Vamos fazer um exemplo de cada questão, tá bom? Questão da atividade 11. Turma, então vamos lá pro exemplo de cada uma delas, tá? Então, essa é o final, é a página 36 de raiz, tá? Então, raiz, ó, fração 1 de cada parte, tá? Raiz de 100 é 10, raiz de 49 é 7. Pronto, não dá para simplificar, terminou. Raiz de 0, ó, menos, o menos tá fora, pode, não, se não tá dentro, não tem problema. Raiz 16, lembra, ó, eu tenho 2 números depois da vírgula, então vai ter que ficar um número para depois e outro para cá. Raiz 16 é 4. Então, tem que ter um antes e um depois. Então, aqui vai ser o 0,4, tá? Porque esse número tá para depois da vírgula, então o resultado é depois da vírgula. Raiz de 144 é 12, de 121 é 11. Menos aqui na frente, porque o menos pode. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, tem que ter 2 números para lá. Então, raiz de 144, o 0, depois eu vou pôr a quantidade que eu precisar, tá? É 12. 12 é 2 números. Então, eu posso pôr a vírgula aqui, 2 números depois da vírgula. Acrescento o 0, certo? 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ter 2 números depois da vírgula, certo? Primeiro, tira a raiz do 9, que é 3, e tem que botar 2 números depois da vírgula. Então, 0 aqui. Antes, não pode botar depois, senão vai virar 30, porque a raiz de 9 é 13 e não 30. Vírgula 0,3. Então, tá aí, ó. 2 números, tá ali os 2 números depois da vírgula. Raiz de 9 é 3. Esse 0 vai acompanhar. A gente vai botar um 0 aqui para acompanhar, fica 2 números depois da vírgula. E esse aqui não pode ficar sem. É isso que tem que fazer, tá bom? Um abraço.